Olá, sejam muito bem-vindos. Se aquelas questões de contabilidade, sabe, com números enormes, muitos detalhes, já deram aquele frio na barriga, essa análise aqui foi feita para ajudar. Hoje a gente vai desmistificar dois problemas clássicos de concurso, transformando o que parece um bicho de 7 cabeças em um passo a passo bem simples e lógico. Olha só para o número desses, 53 milhões e 500 mil. Assim, de cara, pode assustar um pouco, não é verdade? Ainda mais no meio da prova, com o tempo correndo. A primeira reação de muita gente é até dá uma travada. Se essa sensação soa familiar, pode ficar em paz, porque é uma reação super normal. A grande notícia é que existe um método, um caminho claro para resolver essas questões. É quase como uma receita de bolo, sabe? Se a gente seguir direitinho, o resultado sai perfeito. E é essa receita que nós vamos descobrir juntos hoje. Então, esse aqui é o nosso roteiro, os ingredientes da nossa receita. A gente vai passar por cada uma dessas sessões com calma, construindo uma base bem sólida para resolver qualquer questão parecida com total confiança. Tudo pronto? Então vamos lá. Nosso primeiro desafio, debentures. A missão aqui é dupla. A gente precisa calcular o saldo da dívida no final do ano e também entender qual foi o impacto disso no resultado da empresa. Vamos começar? Mas antes de qualquer cálculo, vamos deixar claro com o que a gente está lidando. Pensa assim, debentures são, de um jeito bem simples, títulos de dívida. E para conseguir esse empréstimo com os investidores, a empresa tem alguns gastos, que são os custos de transação. Entender isso é a base de tudo. Olha, todo problema desse tipo segue essa receitinha de 3 passos. É um processo bem lógico. Se a gente memorizar esses passos, a questão já fica bem menos assustadora. Vamos executar cada um deles, um de cada vez. Então vamos lá. O ponto crucial, o mais importante de todos, é achar o nosso número de partida. E atenção, não é o valor de face das debêntures, tá? É o valor líquido, o dinheiro que a empresa de fato colocou no bolso depois de toda a operação. Agora, olha que interessante aqui. A empresa conseguiu vender os títulos por um valor maior que o de face, com um prêmio, porque tinha muita gente querendo comprar. Mas, para chegar no nosso ponto de partida, a gente precisa descontar aqueles gastos, os custos de transação. Esse valor líquido, 52.980.000, é a nossa base para todos os cálculos. Muito bem, com nosso ponto de partida definido, vamos para o passo 2, calcular a despesa do período. Esse é o valor que vai impactar a demonstração do resultado, a famosa DRE. A conta aqui, olha, é bem direta. A gente simplesmente aplica a taxa de custo efetivo, que a questão já nos deu como sendo 9%, sobre aquele valor líquido que a empresa recebeu. O resultado é o encargo financeiro, ou seja, a despesa de juros de 2016. E, finalmente, vamos ajustar o saldo da dívida no final do ano. A lógica é a seguinte, eu tinha um saldo inicial, aí os juros correram e aumentaram essa dívida, e depois eu fui lá e paguei uma parte. Simples assim. E essa tabela ilustra perfeitamente o fechamento da questão. A gente parte do caixa líquido, soma a despesa financeira que acabamos de calcular e subtrai a parcela anual que a questão informou. Pronto, chegamos no saldo final da dívida. Missão cumprida. Vamos para o nosso segundo desafio. Agora, o assunto é outro clássico de provas, o cálculo da depreciação de um ativo imobilizado. E o raciocínio aqui também é muito lógico. Antes de calcular, é fundamental a gente entender a ideia central. A gente não deprecia o valor total do bem. A gente só deprecia a parte do valor que a empresa esperar gastar durante o uso, sabe? O que vai sobrar no final, o tal do valor residual, fica de fora da conta. E assim como na nossa primeira receita, aqui também temos um processo bem claro para seguir. O primeiro passo, que geralmente causa bastante dúvida, é determinar qual foi o custo total de aquisição dessa máquina. O custo total não é só o preço que está na nota fiscal. Inclui todos os gastos necessários para colocar o ativo para funcionar, como a instalação. E aqui está um ponto importante. Até mesmo o valor presente de uma obrigação futura de restaurar o local entra no custo do ativo. Somando tudo, chegamos em 15 milhões. Agora, daquele custo total, a gente tira o valor residual estimado. Ou seja, por quanto a empresa acha que vende a máquina no fim da vida útil dela. O que sobra, esses 11.250.000, é a base sobre a qual a gente vai calcular a depreciação. Agora, o que é realmente interessante nessas questões de concurso é que elas são cheias de armadilhas. A banca adora testar a atenção. Vamos identificar duas pegadinhas clássicas que estavam nesse problema. E isso aqui ilustra perfeitamente uma pegadinha clássica. A questão dá duas vidas úteis diferentes. É fundamental lembrar,
Para a contabilidade da empresa, a gente usa a vida útil que a própria empresa definiu, com base na expectativa de uso dela. A informação fiscal está ali só para confundir. A segunda armadilha é sobre o tempo. A máquina foi comprada no meio do ano, mas a depreciação só começa a contar quando o ativo está pronto para o uso, que foi em 1º de julho. Portanto, em 2015, a gente calcula a depreciação para apenas 6 meses e não para o ano inteiro. Com os números corretos em manos, o valor depreciável, a vida útil correta e o tempo certo, agora sim podemos fazer o cálculo final com toda a segurança. A gente pega o valor depreciável, divide pela vida útil de 10 anos para achar a depreciação anual. Depois, como são apenas 6 meses em 2015, a gente multiplica por 6/12 ou, mais fácil, divide por 2. E pronto, chegamos na resposta: 562.500. É importante lembrar sempre disso. Todo o problema complexo é, na verdade, uma série de passos simples e lógicos. Dominar esse processo, essa receita de bolo, é a chave não só para acertar a questão, mas para construir a confiança que a gente precisa para a prova. Ao dividir esses grandes desafios em partes menores, o caminho para alcançar o sonho da aprovação fica muito mais claro, mais tangível. A prática constante desse método é o que constrói a confiança. A cada questão resolvida, a gente fica um passo mais perto.